Olá, estimados irmãos e irmãs, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso canal de partilha e de meditação da Palavra de Deus. E que alegria poder então adentrar a sua casa, adentrar o seu espaço, para poder então trazer uma mensagem de fé e de esperança. E hoje então, nesse dia 4 de julho de 2017, nessa terça-feira, somos convidados então a refletir com toda a igreja o Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. Tome comigo então a palavra de Deus, Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiram. Nisso veio uma grande tempestade sobre o mar, a ponto de o barco ser coberto pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Eles foram acordá-lo. Senhor, diziam, salva-nos, estamos perecendo. Por que tanto medo, homens de pouca fé? Respondeu ele. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez uma grande calmaria. As pessoas ficaram admiradas e diziam, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, somos convidados então a meditar sobre a riqueza da Palavra de Deus. Essa palavra que é criadora, como nos narra o livro do Gênesis. Deus disse, faça-se a luz e a luz foi feita. Deus disse, sejam feitas todos os répteis e peixe dos mares, e assim foi feito. Então essa palavra tem um poder de poder criar e tem também o poder de transformar a minha, a sua, a nossa vida. Mas é preciso que essa palavra então encontre abrigo, encontre morada, para que ela possa então gerar vida. Foi através então do anúncio da palavra que Jesus então ele foi gerado no ventre de Maria, com a saudação do anjo Gabriel e todo o diálogo com a Virgem Maria. E ali então, quando o anjo Gabriel fez a proposta e Maria disse o seu sim, então o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E olha que riqueza essa palavra, gerada não somente no ventre de Maria, mas também na vida de cada um de nós. E a palavra de Deus hoje, de maneira especial, ela quer então nos ajudar a poder compreender que essa palavra continua com a sua mesma eficácia transformadora e também criadora. Hoje nós temos então, no Evangelho proclamado de São Mateus, os discípulos que então estão acompanhando Jesus agora no mar. É interessante que Mateus se utiliza então dessa linguagem para poder então falar da igreja, porque a igreja é o barco onde estão os seus discípulos, onde estão todos, aqueles que se dispõem a seguir Jesus. Mas nesse barco, queridos amados irmãos, não é um mar calmo, pelo contrário, há tempestades, a ponto de muitas vezes quererem cobrir todo o barco. E na nossa igreja não é diferente. Basta nós observarmos então, quando a igreja se levanta para poder defender a vida, que é a bandeira a qual então nós defendemos, porque o Jesus, ele nos ensina a preservarmos a vida, seja lá de quem for. Então, muitas vezes essa mesma igreja é atacada pelos meios de comunicação social, principalmente pelos canais de televisão, que querem então nos vender uma imagem de uma vida descartável, onde o ser humano se troca, se dispersa, se joga fora, se descarta, como se fosse um objeto. E nós sabemos que a vida é dom dado de Deus, Ele pertence à nossa vida, e nada e ninguém pode tirar, pode ir contra essa vida. Então a igreja passa por essa tormenta, passa pelas dificuldades. E se nós não tivermos então os pés alicerçados sobre essa palavra, nós vamos também fazer como os discípulos no Evangelho de hoje. Senhor, salva-nos, porque dormis. Quantas vezes você, meu amado e minha amada, já se perguntou, Senhor, o Senhor está dormindo? Cadê onde está o Senhor? Porque dorme, Senhor.
O Salmo 122 ele é muito interessante porque vai nos dizer: não dorme nem cochila aquele que é o vigia, o guarda de Israel. E é o nosso Deus. Ele não dorme nem cochila. Ah, se Deus dormisse, que coitado de nós. O que seríamos de nós? Então o nosso Deus ele não dorme, pelo contrário, é um Deus sempre presente, mas que nos ensina a crescermos na fé. Porque a fé se cresce, como diz Paulo na carta aos Romanos, se dá pela escuta da palavra de Deus. Então precisamos crescer na fé, para que as tempestades da vida não nos tornem cegos, não nos pareça que Deus está cochilando, dormindo, mas que nós possamos ter sempre a clareza que Deus está agindo na história, está então transformando essa realidade, porque Ele continua ainda a criar, Ele continua ainda a transformar. Mas para que isso aconteça é preciso abrir o nosso coração, é preciso permitir que Ele então se achegue à nossa vida, e assim Ele nos ilumine naquilo que nós precisamos melhorar, aquilo que nós precisamos nos santificar. E assim então nós vamos compreendendo a dinâmica a qual então o Evangelho nos insere. E o Salmo de hoje, o Salmo 25, ele vai nos falar: tenho sempre vosso amor ante meus olhos. É preciso então colocar em prática esse Salmo, ter sempre o amor de Deus perante nossos olhos. E olha, um símbolo que nos ajuda a recordar esse amor de Deus, se é que precisamos, é a cruz. Basta olhar para a cruz e nós vamos perceber o maior gesto de amor por você, por cada um de nós. Foi ali a expressão maior do amor de Deus, dando a sua vida por toda a humanidade, para poder nos redimir, para poder nos salvar. E por falar em salvação, a primeira leitura de hoje, do livro do Gênesis, nos narra um texto muito conhecido por nós, o episódio de Sodoma e Gomorra. E é interessante porque nós temos então Ló com a sua esposa e suas duas filhas, que habitam na cidade de Sodoma e Gomorra. E o que aconteceu? Sodoma e Gomorra, então, é uma cidade pervertida, onde o pecado, e principalmente a questão da sexualidade desregada, cresceu e muito, e esse clamor chegou a Deus. E Deus envia então 2 de seus anjos para que pudessem então vir se averiguar se de fato procedem aquilo que chegou até ele. E olha, esses anjos então vão em direção a Sodoma e ali se deparam com Ló. E é interessante que Ló ele faz a mesma coisa que fez Abraão. Abraão acolheu aqueles 3 homens, Ló também faz a mesma coisa. Vai ao encontro, se prostra diante deles e suplica para que eles pudessem então parar na sua casa, se alimentar, lavar os pés, ou seja, a hospitalidade. Algo que era de valor fundamental para a cultura oriental da época. E ali então Lot ele faz a mesma coisa, acolhe, mas olha que interessante essa primeira leitura. A cidade está pervertida de tal forma que os habitantes, percebendo aqueles 2 homens estrangeiros que estão na casa de Lot, vão bater até a casa dele, querendo então ali ter relações com aqueles homens. É claro que Lot então busca protegê-lo, defendê-los, mas aqueles homens pervertidos, quando o pecado de fato cresce ao coração do ser humano, ele não mede esforço para poder conseguir aquilo que é o seu objetivo. E é preciso então a intervenção divina, ou seja, aqueles 2 anjos, que são homens, que estão ali na casa de Lot, vão fazer com que aquelas pessoas fiquem cegas. E ali então, ele logo apressam para que Lot saia daquela cidade, porque ele queria permanecer ali, queria poupar a vida daquelas pessoas, mas não adianta, a cidade estava permitida de tal forma que não tinha mais condições de poder remediar. E qual a atitude então? Destruir a cidade. Mas Deus então, porque Lot é parente de Abraão, pela misericórdia e pela promessa feita a Abraão, então os anjos buscam preservar a vida de Lot, sua esposa e suas filhas. Os genros também, a qual então estava prometida às suas filhas, não quiseram, deram risada deles quando ele anunciou que Deus iria destruir aquela cidade. E morreram também com todos os habitantes. E Lot então foi apressadamente, e os anjos então disseram para eles: vão, para que
a ira de Deus irá recair sobre essa cidade. E Ló então aproveita da benevolência que alcançou diante de Deus e pede para ficar numa pequena cidade chamada de Segor, para que ali então pudesse viver. E ali Deus então cumpre a sua promessa, espera então Ló chegar com a sua família até essa cidade e faz cair enxofre sobre essa cidade, queimando e destruindo todas elas. Mas um dado interessante, antes de chegar então, a mulher de Ló olha para trás. Meu amado e minha amada, quando nós estamos no caminho de Deus, não podemos olhar para trás. Por quê? Para trás é o passado. O passado passou, não tem como voltar atrás. O que nós podemos fazer é olhar o presente e nos lançarmos em direção ao futuro. E é por isso então que a mulher de Ló, ela vira então como uma estátua de sal. Fica paralisada. Então quando nós passamos a olhar para o passado, nós também ficamos paralisados. É preciso então se lançar para frente, para o futuro, na confiança de que Deus então conduz a nossa vida, conduz a nossa história. E assim então Deus preserva a vida de Ló, suas filhas. Infelizmente a sua esposa ficou presa ao passado. Eu não sei a sua vida, a sua caminhada, meu amado e minha amada, mas o Senhor diz para nós hoje, não podemos ficar presos ao que já passou. Se erramos no passado, Deus hoje nos oferece a oportunidade de recomeçar uma vida nova. Então aproveitemos essa oportunidade, porque o tempo que nós temos é hoje. E hoje Deus então nos convida a vivermos uma nova história, conduzida e escrita pela palavra do Senhor. Portanto, meus queridos e amados irmãos, que nós não percamos de vista, como o salmista de hoje nos convida, sempre o amor de Deus que está à nossa frente, para que assim nós possamos então atravessar todas as tempestades, adversidades que vão surgindo na nossa vida, amparados na igreja que é a barca do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E muito obrigado a você, meu amado e minha amada, que já se inscreveu em nosso canal, e você que ainda não se inscreveu, venha também fazer parte da nossa família. E deixa aí sua like, curta aí o vídeo, compartilhe. Vamos anunciar o Evangelho, para que ele alcance também outros corações, para que se lancem a proposta qual Deus tem para cada um dos nossos irmãos e irmãs. Que Deus então te abençoe você em toda a sua caminhada de fé, e que você lembre-se sempre, olhemos para frente, porque o nosso futuro nós queremos colocar nas mãos de Deus. E Deus então te abençoe nessa tua proposta, no teu desejo de poder então ser renovado, ser ali abençoado com a palavra que ilumina e transforma a nossa vida. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.